Boa tarde, gente. Eu na rua aqui esperando o sol esfriar, mas está difícil de esfriar. Aí achei essa sombrinha aqui. Jesus, vem conosco, nos abençoe, ajuda a entender a tua palavra. E quem for ver o vídeo também possa entender. Porque as tuas palavras, amado Jesus, é o alimento do cristão. Aleluia. Aleluia. Eu sei que o Senhor pode falar conosco de várias formas, por revelação, por voz. O Senhor pode falar conosco de várias formas, Senhor Jesus. Mas nem todo mundo tem visão aberta das coisas, nem todo mundo vê, nem de olho fechado, nem de olho aberto. Muitos não vê o mundo espiritual. Talvez ficariam muito assustados também se visse. O Senhor sabe para quem deve ser revelado no mundo espiritual. Mas nós temos aqui a palavra escrita. E essa palavra escrita, nos dias de hoje, ela está ao alcance de todo mundo. Até nos países proibidos, dá-se um jeito de levar a palavra escrita. Glória a Deus e aleluia. Então é através dela que eu quero anunciar a palavra do Eterno, do Senhor. Eu posso contar um testemunho, experiência, mas as pessoas vão decidir se elas creem ou não. Mas eu estou lendo a tua palavra. Se a pessoa não crê, é porque ela rejeita mesmo. Então vamos lá, vamos ler. Aleluia, glória a Deus. Gente, estou sentindo aqui os barulhinhos de mosquito também. Meu Pai eterno, socorro. Mas vamos lá, vai com mosquito e tudo. Ainda não está tão atacado os mosquitos não, eles atacam mais para frente. Mas vamos lá. Hoje é Lucas, Evangelho de Lucas. Por respeito ao nosso amado Lucas, é São Lucas. É o capítulo 14, primeira parte. Eu estou sentada aqui no lugar que passa carro e estou torcendo para não entrar carro aqui do lado da praça que eu estou, mas vamos lá. É o lugar melhorzinho de sombra que eu achei para ficar. Tem outro lugar ali legal também, mas tem gente já sentado. Enfim, vamos à leitura. Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu. Aliás, ele entrou na casa de um fariseu no dia de sábado, né? Lendo como está escrito, tá assim: Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável. Para uma refeição. Eles o observavam. Então, fariseu notável era... Vamos supor, hoje em dia, os ministérios mais antigos que permaneceu depois da Reforma Protestante foi os Batistas e a Assembleia de Deus. Eu sei que tem milhares de lá para cá, mas eu estou falando desses dois mais antigos. A Assembleia de Deus nem é tão antiga assim, mas das pentecostais é uma das mais antigas. Mas vamos lá, o que eu quero dizer é o seguinte. Então, tem o pessoal da Assembleia e tem o pessoal da Batista, certo? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fui convidada para visitar uma Batista. Os meus primeiros 15 anos, mais ou menos, ou quase 20, que eu segui as igrejas evangélicas, foi de Batista. Depois eu conheci as neopentecostais, aí gostei das neopentecostais. Eu gosto do lado pentecostal também, mas eu já conheci as neopentecostais. Então, quando vem falar mal das neopentecostais para mim, eu defendo porque eu vivi muitas coisas também fortes na igreja neopentecostal. Mas então, vamos supor que tivesse de um lado o grupo
batista, do outro assembleia, que seria a comparação aqui com os fariseus e os saduceus. Então na época era assim, na época que Cristo veio, todos eles se reuniam no templo, nas festas, todo mundo de Israel, de fora de Israel, todo mundo nas festas se reunia no templo. Mas tinha as sinagogas, aonde eles se reuniam mais era nas sinagogas, que era uma espécie de igreja hoje. E ali tinha o grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus. Vamos supor, os batistas tradicionais dizem que não creem no batismo no Espírito Santo, nos dias de hoje. Eles creem no Espírito Santo, mas não com as manifestações dos dons. Batista tradicional, não confunda. Eu sou da época que tinha os batistas tradicional. E os assembleianos, eles acreditavam no batismo, nos dons, e eles achavam que os batistas não eram tão crentes assim, porque não acreditavam. Ai, gente, eu não vou contar toda a história não, porque tem até briga nas famílias por causa disso. Mas eu quero dizer aqui, quando o Senhor Jesus fala aqui assim, os fariseus, era aquele grupo que acreditava na ressurreição, acreditava que um dia nós iríamos ressuscitar, ok? E os saduceus não acreditavam que haveria ressurreição, ok? Então eles tinham, essa era uma das diferenças principais entre eles, saía briga por causa disso, entre eles. Uns acreditavam que morria já ficava por lá mesmo, pelo mundo espiritual, não tinha mais negócio de ressuscitar aqui na terra e ir para o céu de novo. Eram os saduceus. E os outros acreditavam que morria, mas depois vinha a ressurreição. O Senhor Jesus, se fosse classificar uma religião para ele, a gente ia dizer que ele estava com os fariseus. Por quê? Vou dizer, não é no sentido, como é que fala? Depreciativo. Não é no sentido depreciativo. Estou falando de religião, não estou falando do que virou isso de lá para cá. Por quê? Porque o Senhor Jesus pregava a ressurreição. Embora a maioria dos fariseus não acreditasse no Senhor Jesus, mas eles sabiam que o Senhor Jesus pregava a ressurreição. Eles acreditavam tanto nisso, na ressurreição, que eles mandaram os guardas guardar o túmulo de Cristo. Ok? Só que na hora que o anjo veio rolar a pedra, eu acho que os guardas estão correndo até hoje. Ai, porque quando o sobrenatural de Deus se manifesta, gente, não é as armas da terra, não é o conhecimento da terra, não é essas coisas, não resolve nada na hora que o sobrenatural de Deus acontece. Ok? Mas enfim, então eram os fariseus. Aí fala que o Senhor Jesus chegou na casa de um fariseu notável. O que era notável? Era uma pessoa que era bem conhecida na sociedade. Era uma pessoa que ela tinha um poder aquisitivo financeiro melhor que os outros. E o Senhor Jesus veio para salvar todo mundo, pobre, rico, o endemoniado do sepulcro, o Nicodemos e o José de Arimateia, que era rico, né? O Pedro, que só era pescador, era meio caipirão lá da Galileia. O Paulo, que depois veio, que era super estudado, tinha muito conhecimento. Então, o Senhor Jesus veio para salvar todos. O Senhor Jesus não faz acepção de pessoas, ok? Só que uns é escolhido para uma coisa, outros é escolhido para outra. Então, no reino, no corpo de Cristo, o Senhor Jesus tem da comparação dos pés ao pescoço, é o corpo, que a cabeça é ele, ok? Então, ali dos pés ao pescoço, vai ter gente que é mão. E ela olha para o pé e acha estranho.
Mas ela tem que entender que no corpo tem pé. Ok? Estranho é não ter o pé. Isso eu vou falar que cada membro do corpo, mas não vou dar muito detalhes, senão eu fico muito tempo explicando aqui, ok? Eu agradeço uma irmã que me acompanha aí no YouTube, que ela gosta dos meus estudos, para honra e glória do nome de Jesus. Eu quero agradecer a irmã, ela sabe quem é, uma que sempre escreve, acho que é a única também que escreve nos meus vídeos. E eu agradeço a Deus por pelo menos uma pessoa se manifestar. Então, o Senhor vai nos passando o conhecimento e a gente vai passando para frente. O Senhor usa o que Ele quiser. Eu não sou exclusivista de nada. Eu quero que o Senhor me ajude a entender o que é certo e o que é errado. Ele pode usar uma pessoa ou outra, um povo ou outro, mas Ele vai nos ensinando. Vamos lá? Então ele chegou na casa desse fariseu notável para uma refeição. Ele ia almoçar ou jantar, que não fala qual refeição era, na casa desse fariseu notável, que também não está o nome. Vamos ver se aparece mais para baixo, porque por enquanto não tem nome. E fala assim: havia ali um homem hidrópico. Gente, eu nem sei o que significa essa palavra hidrópico. Mas vamos ler aqui para mais para baixo, a gente pode achar aqui a explicação, né? Jesus dirigiu-se aos doutores da lei. Os doutores da lei é aquele que estudava cada vírgula, quer dizer, no hebraico não tem vírgula, mas eles estudavam cada letra, cada acento, tipo assim, o Yud, que é a letra menor que tem no hebraico, então, quando vai para a tradução do português, eles falam o tio. Nós temos o tio. Aliás, só a língua portuguesa que tem o tio. Acho que a espanhol também usa o tio. Poucas línguas usam o tio. O italiano não usa tio. Inglês não usa o tio. Mas aí, quando a gente vai ler na nossa Bíblia, lá tá o tio, isso, aquilo, as letras, né? Mas ali falava das letras hebraicas. E a menor letra hebraica é o Yud, que é o mesmo nome que vem, é a mesma letra que vem no nome de Jesus, de Deus, o nome de Deus Yahvé, e vem no nome de Jerusalém, e vem também no nome judeus, e vem também no nome Judá. Tudo vem esse Yud. Então, os doutores da lei, eles sabiam a raiz do Yud. Então eles vão falar, ensinar um nome, eles falam isso aqui é a raiz disso, com essa palavra, com essas letras aqui se escreve esse nome. Igual eu falei aqui, né? Por exemplo, o Yud serve para... o Yud serve para peraí, deixa eu passar aqui rápido. Eu tenho que passar rápido para não mostrar a quem passa na rua. Então, o Yud... Então, como eu falei, o que é a raiz do Yud? Ele escreve o nome Jesus, o nome de Jerusalém, o nome Judá, o nome judeu, o nome Yahvé, tudo com essa letra Yud, é a raiz dos nomes. Então, o doutor da lei, ele conhecia tudo. Então, aqui fala, havia ali aí tinha um homem hidrópico, provavelmente alguma doença, vamos ver aqui mais para baixo, senão vou ter que pesquisar aqui, mas... O celular que eu estou lendo não está com internet. Vamos lá. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus e disse: é permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Ok? O Senhor Jesus, ele queria curar aquela pessoa. E era dia de sábado. Ó, já falou, Jesus entrou no sábado na casa de um fariseu notável. Então, provavelmente podia ser um rabino esse fariseu. E tinha um homem doente ali. Primeiro ele perguntou. Dessa vez, primeiro ele perguntou. Tinha vezes que ele já ia, já curava. Dessa vez ele perguntou. Primeiro. Perguntou, é permitido ou não fazer curas? Ou tem essa tradução que fala o bem, né? Dia de sábado.
Eles nada disseram. Então Jesus, tomando o homem pela mão, curou e despediu. Ok? O Senhor Jesus curou e despediu. Amém? Aleluia? Esse cara quieto. Ele já tinha medo de responder para o Senhor Jesus, porque eles sabiam que eles não venciam o Senhor Jesus. Ninguém vencia o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando foi para ser morto, ele se entregou. Ele podia desaparecer ali, ninguém achava ele mais em lugar nenhum da terra. Então ele sabia que eles não... Esse cara até quieto, dessa vez esse cara até quieto. E o Senhor Jesus foi lá e curou a pessoa, né? Depois, dirigindo-se a eles, diz: qual de vós que, se lhe cair um jumento ou um boi num poço, não tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? Por que que o Senhor Jesus já perguntou isso para eles? Porque o Senhor Jesus sabe o que eu penso, o que você pensa, ok? É bom a gente orar, rezar. Rezar, gente, é citar um texto. Não é coisa do mal, não. Cuidado com os lavagens, das pessoas fazem lavagem cerebral nos outros. Então você vai pegar um salmo, você vai citar ele, você está rezando. Ok? Você vai pegar o Pai Nosso, tem a oração de João 17, que é muito linda, maravilhosa. Ok? Então, nós podemos falar em voz alta, e é bom. Mas, e o Senhor Jesus fala para a gente pedir as coisas ao Pai e tudo, no nome dele. Mas o Senhor Jesus sabe o que nós estamos pensando. Você não sabe o que seu pastor está pensando na hora que ele está pregando. Você não sabe o que ele está pensando na hora que ele está orando. Você não sabe. Mas Jesus sabe. Ok? Então, o Senhor Jesus, vendo ali o que aquelas pessoas estavam pensando, ele fez essa pergunta. Se vocês tiverem um animal, vocês não vão salvar eles? Porque eles caiu tipo assim, num abismo, numa ribanceira, vou colocar assim melhor, no dia de sábado. Porque num abismo acho que nem tem mais, nem condição, mas vamos pôr numa ribanceira, né? Vou colocar assim. A isto nada lhe podia explicar. E eles ficaram quietos de novo, ficou quieto. Nesse dia tá todo mundo comportadinho, tá todo mundo. Já devia ter combinado, ó gente, hoje o mestre vai vir almoçar com nós, ou jantar, não sei. Mas, provavelmente almoço, né, porque era sábado. Mas, não vamos discutir com ele, sei lá, talvez. Eu só sei que todo mundo tá quieto. E o Senhor Jesus continuou, observando também como os convivas escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe a seguinte parábola. Okay? Então, o Senhor, ou naquela casa mesmo, ou na sinagoga, eu não sei. O Senhor Jesus observou como que eles... Ai, meu Deus, tô mexendo com o celular aqui, peraí. Tem umas formiguinhas aqui andando. Ao Senhor Jesus observou eles e viu que todo mundo que chegava ia para o melhor lugar, hoje tem muito isso, né? As pessoas querem os primeiros lugares, né? Querem tudo bom e do melhor. Então, para contar meu testemunho, tem que ter. Porque, né? E aí vem um monte de conversa. Mas eu tô lendo aqui. Então, ele observando, viu que as pessoas queriam os primeiros lugares, aqueles lugares de mais destaque, né? E propôs-lhe a seguinte parábola: quando fores convidado às bodas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidada
a outra pessoa de mais consideração do que tu. E vindo o que te convidou, te diga, cede lugar a este. Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar. Então, aí a gente vai ficar sem graça. Você chega num lugar que você não conhece. Você foi convidado, alguém te levou, né? No Brasil tem muito isso. Um é convidado, já leva mais uns 3 ou 4 juntos. Que aqui na Itália não tem isso não. Aqui na Itália as festas de família é só pra família mesmo. Mal pode ir o marido, a esposa de quem é casado. Nem sei. Olha, tem casos que é tão particular de família que talvez nem a namorada pode, se for só a namorada que não tiver compromisso, que nem a namorada vai. Aqui eles são muito reservados, né? Então, já pensou aí, a pessoa chega lá, a pessoa é convidada para um lugar, ela vai e ainda leva mais uns 3 amigos. E chega lá e já procura o melhor lugar para sentar. Aí já pensou o dono da casa falar, por favor, vocês podiam sentar ali atrás, porque aqui eu convidei umas pessoas que vai ficar aqui, né? O meu patrão, sei lá, meu pastor, meu padre, não sei. Isso aqui é só exemplo que eu estou usando, gente. Então, isso é Jesus recomendando. Olha, se vocês for convidados para ir para o lugar, não vai logo pegando o lugar que você acha melhor, mais importante. Porque é perigoso alguém chegar e falar para você, olha, pode por favor sentar lá atrás, que aqui está reservado para alguém. Então, o Senhor Jesus, ele dava ter essas aulas. Se ele dava para aquele pessoal lá da época, imagina nós hoje, né? Aquele pessoal lá, ali quando ele estava no meio dos judeus, já eram pessoas educadas de nascença. E ele tinha que dar essas aulas, ok? Vamos lá. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou e te diga, amigo, passa mais para cima, então será honrado na presença de todos os convivas, ou os convidados, ok, gente? Então, se você chegar lá, sentar num lugar mais simples, e se o dono da casa tem um lugar bom reservado para você, ele vai falar, olha, senta ali está reservado para você, aí você vai todo feliz, né? É muito mais bonito. Então vamos lá. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Então, gente, isso aqui é a palavra de Deus que está dizendo. E não importa se é religioso, cristão, protestante, evangélico, católico, judeu. Não importa quem é, gente. Não importa quem é. Ok? Os humilhados serão exaltados. Ok? Agora, os que são exaltados, que hoje em dia você vê muito pregador se exaltando na internet. É muito pregador se exaltando. É muito pregador arrumando um monte de capeta para a Igreja Católica. Gente, eu não aguento mais ver isso. Misericórdia. É tanto pregador se achando santo. É tanta coisa, gente. E é tanto demônio que eles arrumam para a Igreja Católica, que acho que se essas pessoas vissem o tanto de demônio que eles falam, eles iam passar o resto da vida correndo com medo. É que a misericórdia de Deus é bom, mas no final tem juízo, viu? No final tem juízo, não se preocupe não. Vamos lá. E aqui, ó, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Então, essa turma que está aí pregando, aqueles que estão se exaltando, vai ser humilhado, só isso. Nem preciso falar muita coisa, porque a palavra já disse. E que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque eu não quero, para que eu não venha me exaltar, Senhor, me ajuda. Vamos lá. Dizia igualmente ao que o tinha convidado: quando deres alguma ceia, um almoço, ok, um jantar, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem os parentes, nem vizinhos ricos. Não dê preferência, entendeu? Não dê preferência para os ricos. Ok?
Porque, por sua vez, eles te convidarão e te retribuirão. Então ele falou assim, olha, se você for fazer uma festa e convidar só os ricos, o dia que os mais pobres fazer festa, eles não vão te convidar. Eles não vão te convidar. Ok? E nós temos aquela parábola lá que foi convidado, o homem rico fez uma festa e foi convidado, que esse homem rico ali representa a Deus, né, o Senhor, tem o Senhor da terra e o Senhor do céu, né? E fez a festa e chamou os convidados e os convidados não vieram, deram desculpas e mais desculpas, né? Mas isso já é uma parábola, já é outra coisa, né? Mas vamos lá. Onde eu estava? Mas quando deres uma ceia, mas quando der uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Ok? Eu vejo muitas pessoas arrumando, como eu disse, arrumando um monte de capeta, um monte de demônio para a igreja católica. Mas essas pessoas estão convidando os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos para a igreja deles? Eles estão convidando? Eles estão dando preferência para esse povo aqui? Mas quando deres uma ceia é um jantar, ok? Convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Estão fazendo isso? Esses que estão se exaltando pela internet e só colocando demônio para a igreja católica, eles estão fazendo o que está escrito aqui? Ah, não, eles convidam só os políticos e as pessoas mais importantes da cidade. Então eles não estão seguindo o exemplo do Senhor Jesus, não. Eles estão seguindo o exemplo da carne. Eles estão seguindo o exemplo daquele que se exalta. Ok? E vamos continuar. Serás feliz porque eles não têm com que te retribuir, mas ser-te-á retribuído na ressurreição do justo. E ele falou assim, olha, essas pessoas, os pobres, os cegos, aleijado e coxo, para nós é a mesma coisa, né? Mas a tradução colocou aleijado e coxo. Cego, pobre. Eles não têm como te retribuir. Não tem. E as pessoas não querem ninguém dessa terra. Eles não querem nem membro na igreja deles, pobre. Se pudesse, eu pegava rico. Quando aparece um rico lá, nossa, quando aparece um jogador, então, só falta deitar no chão para o jogador passar por cima. Ai, gente. Eu vou ficar quieta aqui para não falar mais coisa. Porque se eu fosse falar coisa, ia ter muita coisa para falar, mas não. Ok? Eu viro o celular para uma árvore, aí vem uma pessoa, tem que virar para o outro lado. Bom, então vamos continuar aqui. Serás feliz porque eles não têm com que te retribuir. Então, você é mais feliz quando dá uma coisa para alguém que não tem com que te retribuir do que você pegar e ir atrás de políticos e homens ricos, ok? E o que o Senhor Jesus fala aqui? Será feliz porque eles não têm com que te retribuir, mas ser-te-á retribuído na ressurreição do justo. Então, vocês entenderam? Essa glória que se recebe aqui na terra, ela não vai ter galardão no céu. Não vai, ela fica por aqui mesmo. Agora, aquilo que você não recebeu glória aqui na terra, aquilo que você fez de bom para Deus e não recebeu glória aqui na terra, no dia do juízo você vai ter a glória daquilo. Então não fica atrás de glória. Misericórdia, Senhor, ajuda-nos. Não vão ficar atrás de glórias terrenas, não. Elas são só aqui para a terra, gente. Não se iluda, ok? E continuar a leitura. A essas palavras disse a Jesus um dos convidados: feliz daquele que se sentar à mesa do reino de Deus. Né? E ali um já ficou, já pensou no reino como seria, coisa linda, maravilhosa que seria no reino, né? E já falou isso para Jesus. Respondeu-lhe Jesus: um homem
deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Eu vou parar por aqui, gente, porque entra a parábola lá da festa, ok? Eu vou parar por aqui e eu continuo na próxima live. Que aqui vai entrar uma parábola e para começar uma parábola parar no meio do caminho fica ruim. Que o Senhor Jesus venha conosco, que nos abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, shalom até qualquer hora. Eu sempre falo que o Senhor vos abençoe com a saúde, com a paz, com a prosperidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe cada um que escuta minha live, que vai até o final, que passa para frente. Que tudo aquilo aqui que estiver agradando o meu amado Jesus, que vocês, tudo aquilo que eu for receber de bom do Senhor Jesus, vocês também recebam, tá? Vocês que acompanham, vocês que passam para frente, em nome de Jesus, Senhor, vem conosco. A Bíblia diz que se você dá um copo de água para alguém no nome dele, você já é recompensado. Toda vez que você fizer uma esmola, dá uma comida, dá uma roupa para alguém, você fala, olha, estou fazendo isso no nome de Jesus. Ok? E eu vos deixo até a próxima. Pai, shalom.